Que o nosso objetivo aqui, obviamente, não é falar de tudo que esse livro de quase 1000 páginas aborda. Nosso tempo de podcast não dá para isso, teríamos que ter aqui semanas, talvez, de gravação para isso ser possível. Então, aqueles que querem qualquer uma dessas informações com mais detalhes, vão conseguir aqui adquirindo o livro Comentário Exegético de Juízes e Ruth, mas fique aí, você que está nos ouvindo, para ter um pouco mais de uma visão panorâmica sobre esses detalhes. Então, de novo, Arthur, quais as características mais marcantes do livro de Juízes? O livro de Juízes, historicamente, ele se localiza entre Josué e Samuel. Então, Josué a conquista e Samuel logo vai ter a monarquia. Então, a estrutura básica do livro é uma dupla introdução. Primeiro ele fala da situação militar política. Depois, a segunda introdução fala da moral espiritual, ou seja, como Deus enxerga a situação. São os primeiros 2 capítulos, basicamente. Depois ele tem a maior parte do livro, que é o ciclo de Juízes, né, que é do capítulo 3 ao capítulo 16, e depois de 17 a 21, uma dupla conclusão. E essa dupla conclusão, ela é, assim, mortal para a gente. Por quê? Começa a mostrar, né, o lado mais baixo, talvez pior que Israel já chegou em alguma situação, e não só isso, que essa questão da corrupção afeta a descendência de Moisés e Arão, as grandes estrelas, ou seja, é um negócio impressionante, é muito rápido. Algumas gerações depois já a influência acertou até a família dos grandes líderes. Então é muito impressionante o que, como Juízes apresenta isso, essa decadência, essa espiral descendente que tem o povo. Sim, sim. Eu acho que antes da gente falar mais sobre as ênfases teológicas, vale uma explicação sobre o que é um juiz também, né? Inclusive, o nome juízes vem da ideia dos juízes que estão presentes ali, né? Mas o que é que são esses juízes? Qual é o papel deles, a função? E por que Deus decide usá-los nessa época? O título, ele nos dá uma impressão errada. Claro, a tradução é correta, é juízes, mas o problema ele é um pouco mais intenso, porque, na verdade, eles não julgam. A única pessoa que parece que julga um pouco ainda é Débora, que recebe o pessoal ali, Sim. mas o restante eles não julgam, tá? Basicamente o que fazem eles são os libertadores que livram Israel dos inimigos imediatos que eles têm. No entanto, eles se repetem um atrás do outro porque eles não resolvem o problema a longo prazo. E aí que vem talvez uma grande surpresa, que o juiz não é a solução para o problema, o juiz é parte do problema. Como assim? Ele é feito do mesmo material do povo. Então, o Espírito os capacita para eles libertarem o povo, né? O Espírito vem sobre eles, mas o Espírito não muda o caráter deles. Então, Sansão é ruim, continua sendo ruim. Gideão lá não é grande coisa, também continua. Jefté é um traste e é um traste até o final. Né? Então, o Espírito os capacita, mas não muda o caráter dele. Mas aí você está pensando, mas lá em Hebreus capítulo 11, fala dos heróis da fé e cita alguns deles. Sim, sim. Eles aliviam o sofrimento e tem diversas situações, como o livro de Crônicas, por exemplo, que ele resolve não apresentar os podres de Israel, de Davi, de alguns personagens, ele vai apresentar só os lados positivos. E parece que Hebreus faz mais ou menos a mesma coisa. Então, esses heróis não são, na verdade, tão heróis. Eles têm pés de barro, igual todos nós na igreja também. Excelente. É aquilo, né? Às vezes a gente precisa lembrar que a Bíblia não é o livro de heróis, é o livro sobre o herói, né? Só tem um herói, todo o restante é vilão, todo o restante é pecador, pecou contra o Deus vivo, mas veio o herói e ele nos salvou, o herói que é Cristo, esse sim. Inclusive, tem um colega meu de ministério, João Batista Cavalcante, lá de Goiânia, Anápolis, né? Muito amigo meu. Ele mencionou uma vez uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: onde brilha o sol da justiça, não há lugar para heróis, né? Não há lugar para estrelas. Onde brilha o sol da justiça, não há lugar para estrelas, né? E isso é um aspecto que, vamos dizer, Juízes deixa claro e precisa ficar claro para nós no ministério também.
Excelente. Eu acho que isso é importante a gente enfatizar, porque às vezes as pessoas leem a Bíblia com essa visão, né, do tipo, eu vou ver aqui exemplos de pessoas que eu tenho que ser. Não, você não encontra. Até quando você olha para um Davi da vida, que tem coisas que sim nós precisamos aprender, como a tendência a reconhecer os seus pecados e confessar e se arrepender, às vezes ainda que com um profeta vindo lá e falando, né? Mas nem ele é alguém perfeito, nenhum deles são perfeitos, mas no Senhor Jesus temos o exemplo, né?